Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, então. Agora o pessoal vai entrando aos poucos. Estamos escutando bem? Sim. Então tá, vamos começar a disciplina nova, né? Vocês já fizeram outras disciplinas comigo, então já conhece mais os métodos. Vou explicar um pouquinho sobre essa disciplina, como é que vai ser. Essa disciplina, pessoal, ela é um pouquinho mais teórica do que com cálculos como a última que a gente fez, tá? São processos, sistemas mecânicos, tá? A gente vai conversar, né, sobre boa parte dos processos mecânicos existentes, tá? Então, a gente vai falar o princípio de funcionamento de cada um, como o material é processado, como ele chega nas suas geometrias, características finais, tá? Alguns processos vocês já devem conhecer, talvez já tenham feito na prática, outros não, tá? Aproveitem para tirar bastante dúvidas, tá? Por nome, vocês devem conhecer a maioria dos processos, pelo menos, tá? Mas como funcionam os equipamentos, o princípio ali de funcionamento é o que a gente vai ver. São muitos assuntos essa disciplina, tá, gente? É uma disciplina mais longa, vão ser 15 aulas, então vai ser 3 semanas, né? Vamos até o dia 26, que é numa sexta-feira, com essa disciplina. É a última sexta-feira do mês, inclusive vai fechar as 15 aulas certinho, tá? Mais ou menos vai ser um assunto por aula, tá? São vários assuntos. Só um minutinho, por favor. Pronto. Pronto, teve uma interferência aqui. O que eu estava falando? Temos 15 aulas, então, tá? Mais ou menos vai ser um assunto por aula, tá? São vários assuntos diferentes. Alguns são mais longos, então a gente não vai conseguir ver numa aula, a gente praticamente vê todo e termina na outra aula. Tem outros assuntos, né? Outros processos que são mais simples, né? Por exemplo, processo de corte, processo de dobramento, são processos simples, tá? Então, não tem muito o que a gente falar, não tem tantos equipamentos assim, todos se comportam mais ou menos do mesmo tipo. Então, eu organizei de forma que, quando eu tenho um assunto longo, o próximo assunto é um assunto mais curto. Então, quando a aula não der tempo de terminar um assunto, a gente termina ela na outra aula e, né, depois vê o assunto mais curto, para a gente não misturar, tá, muitos processos em uma aula só. Então, a gente vai ver ou um ou no máximo 2, tá? Depois, pessoal, conforme a gente vai vendo os processos, por mais que eles tenham peculiaridades, tenham suas diferenças, muitos aspectos se repetem, tá? Pela física, pelas tensões, pelo que eu quero do meu produto, tá? Então, vocês vão criando lógicas. No início, os assuntos são um pouquinho mais complexos e depois vocês vão intuitivamente ver como é que o processo funciona e entender, tá? Mas já me conhecem, façam suas perguntas, não levem dúvidas, tá? É um assunto tranquilo, porque ele é mais prático, né, gente? Ele é mais palpável, né? Então a gente enxerga o processo, então é um pouquinho mais tranquilo, tá? Em referência à última disciplina que a gente teve, né? Que a gente
calculava muito forças, a gente entendia a estrutura, só que eram esforços internos, é algo que a gente não visualiza. Esse a gente visualiza mais, então, acho que de forma geral, os alunos gostam mais, tá? Eu gosto bastante também desse assunto. O que mais que eu tenho de recados aqui? Deixa eu ver o que eu anotei. Isso. Todo final do processo eu trago uns vídeos para vocês, porque eu acho que além da gente conversar, é legal vocês verem o vídeo dos equipamentos funcionando, né? Não tem como a gente fazer aula prática disso, porque, por exemplo, no assunto de laminação, os equipamentos de laminação são gigantescos, tá? Muito grandes mesmo. Então, não tem como a gente ver na escola ou algo do tipo, tá? É bem do tamanho industrial. Bom, final da aula, mesmo esquema, tá? Vou passar para vocês sempre no final da aula o PDF com o que a gente viu, tá? O PDF não vai os vídeos, mas se quiserem os vídeos separados, podem mandar. Mais uma vez, se algum de vocês trabalha com um desses processos ou tem um interesse maior, tá? Me perguntem, eu tenho ali o meu esquema mais ou menos, mas, vocês trabalham com... tem bastante estampagem. Então, a gente pode falar um pouquinho mais de estampagem. Tem mais extrusão, defilação, tá? Então, mesma coisa, a gente vai indo no ritmo de vocês. Alguns processos, né, não são tão convencionais e os outros são muito utilizados, tá? Então, a gente fala do que a gente tem mais probabilidade de ver, mas a gente conversa sobre todos no total. Como é que vai funcionar a avaliação, pessoal? Vai ter 2 provas online, tá? Como é uma disciplina longa, eu acho que vai ficar uma prova muito grande e apertada de horário. Então, nós vamos dividir em 2, tá? Cada processo tem algumas equações para a gente ter noção de tamanho, de força que tem que aplicar, mas são equações bem simples, tá? Perto do que a gente viu na última aula, aquela treliças, por exemplo, é um assunto bem com cálculo, mas os cálculos são longos, tá? São todos bem curtos. E no final de cada assunto a gente vai fazer ali o cálculo dos esforços daquele processo, tá? Então já vou deixar marcado com vocês as minhas 2 avaliações, tá? A primeira, gente, vai ser... Deixa eu ver aqui. No dia 17, tá? Porque aí a gente vai ter 7 aulas certinho. Então, anotem aí, por favor. Primeira avaliação vai ser dia 17 de março. E a última avaliação vai ser no último dia de aula, no dia 26 de março, tá? Já fizeram prova online comigo, sabe como é que é? Vai ser no horário de aula, tá? Vocês têm que participar. Se faltarem, vocês têm que justificar comigo e com a secretaria, né? Com atestado ou de trabalho ou de saúde, mesma coisa, como se fosse uma prova presencial, tá? E dividir mais ou menos em 2 provas para não ficar muito assunto em uma avaliação, muito extenso e não dá tempo, tá? De resto, é bem tranquilo. Dúvidas, pessoal? Da tarde é das 13h30. Natália. Aline. Charles. Pode falar. A respeito daquela primeira avaliação lá de resistência de materiais, eu não fiz a segunda chamada. Tu não fez a segunda chamada? Como é que ficou? Ou não. tu fez depois? Não, eu fiz a segunda prova normal. A primeira prova, a segunda chamada eu não fiz. Não? Então não ficou. Não. Você nota. Não, mas tu anotou aí quem ia fazer a segunda chamada. Tá. Eu fiquei na secretaria. Então eu te mando a primeira chamada. Para o pessoal que fez as 2, eu não sei se o Rafael já avisou vocês, mas para o pessoal que fez as 2 avaliações, já está a nota lá, tá? Só perguntar para ele. Quem não fez alguma das avaliações, me chama. O teu já está anotado, mas me chamem depois, tá? Ó, não fiz a primeira, não fiz a segunda, e aí a gente faz todas as segundas chamadas, não fica nada pendente aí para essa nova disciplina, tá? Provavelmente não te mandei, não sei, cheguei a mandar as segundas chamadas aí. Não devo ter anotado, mas estão todas prontas já, não tem problema, a gente faz para não ficar mais de uma disciplina pendente, tá? Quem tem alguma pendência também, me chama, mas eu acho que não tinha muita gente, não.
maioria tinha fechado a nota, tá? Vamos lá, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Eu acho que tem gente que não está conseguindo entrar. Não, é na outra turma. Não tem problema. Vamos lá, então. Tá? Hoje a gente só vai conversar, gente. A gente não vai entrar em processos em si, tá? A gente vai conversar como são classificados os processos, porque, como eu falei para vocês, são muitos, né? Qualquer processo que envolva materiais metálicos, né, tá dentro de processos sistemas mecânicos. Então, são muitos os assuntos, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma introdução ali, vai conversar sobre as propriedades dos materiais. Já sei que eu conversei isso com vocês, porque a gente acaba precisando, né, em todas as disciplinas, mas a gente relembra de algumas propriedades que a gente precisa ter a definição. E lá no finalzinho da aula de hoje, a gente vai falar sobre a classificação dos metais, tá? O que a gente chama de aço, o que a gente chama de aço liga, aço carbono, o que a gente chama de ferro fundido, tá? O que classifica um e outro, né? O que são os materiais ferrosos, não ferrosos, inoxidáveis, tá? Então, vamos lá. A gente precisa dessa primeira introdução antes de começar nos processos, tá? Porque alguns processos têm, né, suas particularidades. Alguns eu posso fazer com aço de baixo carbono, médio carbono, alto carbono, processo quente, processo frio. Cada um, né, tem as suas características. Vou ampliar aqui, então. E vamos começar a nossa disciplina nova. Estou empolgadíssima com essa nova disciplina. Espero que estejam também. Estou vendo a animação de todo mundo. Vamos ver no decorrer. Eu estava dando uma disciplina, não é pela turma, tá? Antes que digam que eu estou puxando para o lado. Mas eu estava dando uma disciplina para o curso de eletrotécnica, que é uma disciplina mais elétrica em si, né? E me envolvia muitas normas e tal, assim. E é interessante, mas é diferente dessas disciplinas que envolvem a mecânica em si, que me empolgam mais. E aí eu voltei para o meu ramo aqui. Vamos lá, então. Bom, isso daqui vocês já sabem, tá? O meu contato, meu e-mail, mas hoje é mais fácil vocês me mandarem as dúvidas no WhatsApp, eu vejo mais rápido, respondo mais rápido e é mais fácil para nós, tá? Tá as duas datas aqui, tá dia 19, mas eu resolvi mudar para o dia 17, vocês já anotaram, tá? Mas o importante é vocês saberem que tem duas avaliações. Perto da avaliação, 2 dias antes, eu já estou falando delas, não tem perigo de chegar no dia e vocês não saberem. Disponibilidade dos materiais, acabou a aula, mando para vocês em PDF para poder abrir no celular, tá? Sem problema. Como que são classificados, então, os processos mecânicos, tá? Como que é dividido esses grandes grupos? São divididos, né, por alguns aspectos, tá? Primeiro, eu tenho dos tipos de processo, tá? Mais ou menos os tipos. O que é os tipos? Um é um de fundição, lingotamento, um de usinagem, um de conformação, extrusão. Esses são os tipos, tá? Eles também são classificados de acordo com a energia envolvida, tá? O que é energia, gente? Energia ou é trabalho? O que é trabalho? Energia mecânica. Que tipo de outra energia eu tenho? Energia térmica, tá? Basicamente, ou é energia mecânica ou energia térmica. Por que disso? Conformação, normalmente eu faço com energia mecânica, eu faço força para conformar um material, né? Usinagem, tem vários processos de usinagem que eu uso energia térmica, né? Eu não tenho usinagem por raio laser, né? Tenho, então uso energia puramente térmica. E tem os intermediários. Não tem vários processos que eu faço processo a quente, que a gente chama, ou seja, a gente aquece o material tanto para usinar, quanto para soldar, quanto para conformar. Isso é uma mistura, né? Eu estou usando energia térmica, porque eu estou aquecendo meu material. Para quê? Para mudar as propriedades dele, né? E também estou usando energia mecânica para dobrar, para cortar, para laminar, né? Então, isso que é de acordo com a energia. Da temperatura do trabalho, né? A gente tem trabalhos a quente e a frio, tá? O que é o a frio? Não é que eu estou resfriando, né, a minha matéria-prima.
ela apenas está à temperatura ambiente. E às vezes é propício eu fazer a quente, para não fazer tanto trabalho mecânico, né? Chapas muito grossas e tudo mais. E dá tensão de trabalho. Tensão é o tipo de força que eu estou aplicando, tá? Vocês já viram bastante disso lá em resistência dos materiais, tá? Lembram dos tipos de tensão? Eu tenho tensão normal e cisalhante, né? O que é tensão normal? Tensão paralela ao meu objeto. Ou eu estou empurrando, né? Estou comprimindo, ou eu estou puxando, estou tracionando, estou fazendo flexão, né? Ou tensão de cisalhamento, né? Lembram que é aquele movimento que um vai para um lado, numa mesma linha do componente, parte vai para cima e parte vai para baixo. Então, estou cisalhando, que é o que a gente faz com papel quando a gente rasga, né? Por que é importante saber? Porque esse é o princípio básico dos processos. Uns usam flexão, outros usam tração, compressão, processo de corte, cisalhamento, tá? Por que o processo de corte não está lá em processo de usinagem, né? Porque a gente tem processos de conformação e processos de usinagem. Porque eu não usei nenhuma ferramenta, tá? Então, corte. Por que corte é estudado como um processo de conformação, se eu estou rompendo, e não como um processo de usinagem? Porque eu não sei se é só na minha cabeça, mas eu acho que não. A gente não pensa que processo de conformação a gente está mudando a geometria, mas não está rompendo. E usinagem a gente pensa em romper, tirar partes do material, né? Mas como eu não uso uma ferramenta cortante, é conformação e não usinagem, tá? Vamos lá, então. Genericamente, os processos de fabricação existentes, né, utilizados para dar forma às peças mecânicas, são classificados nesses 5 grupos, tá? Então, todos os processos existentes até hoje, tá, estão em um desses 5 grupos, tá? O primeiro processo, que é o que a gente mais vai falar, tá? É conformação mecânica. Nossa, existem vários processos. A gente vai falar de, nem sei, 3, 6, 7 processos, tá? Que são os mais importantes e tem alguns especiais que a gente vai falar por cima, mas não vamos perder muito tempo falando dos especiais, né? Porque são casos muito raros, mas que vocês têm que pelo menos ouvir falar, né? Vamos fazer conformação por tal jeito. Aí o técnico nunca ouviu falar como é que é aquilo ali? Não dá, né? Então a gente vai comentar sobre os especiais e os tradicionais a gente vai estudar. Temos os processos de fundição, também é um processo mecânico, tá? Esse a gente vai falar, mas não muito, tá? Não é tanto o nosso foco. Existem alguns processos de fundição, mas eles acabam sendo todos muito simples, né? Depois que eu fiz o meu ferro gusa ali, eu fundi o meu material, o tipo, como eu vou vazar, se diferenciam de uma forma muito discreta, né? Então, a gente vai comentar um pouco sobre os processos de fundição, mas não tem muito mistério. Foco mesmo é nos de conformação. Temos processos de soldagem, tá? Que a gente precisa conhecer alguns processos, então a gente comenta e tudo mais, mas também não é bem o nosso foco, né? Vocês precisam saber, como técnicos mecânicos, conhecer os processos de soldagem, mas não executar, né, em si uma solda. Isso a gente deixa para o soldador. Metalurgia do pó, esse também é importante, a gente vai falar, tá? E usinagem é um processo também muito importante, processo mecânico. Só que ele também é muito extenso. Como ele é um processo muito importante para nós, da área da mecânica, tá? Esse eu não vou falar, porque vocês têm uma cadeira exclusiva de usinagem, tá? Então, desses processos, os mais importantes e longos, né, em termos de assunto, é conformação, que a gente vai falar bastante, e usinagem a gente não vai falar, porque vocês têm uma disciplina específica de usinagem para falar sobre todos os tipos. Bom, a classificação dos processos também tem a partir da fabricação, tá? É com remoção de cavaco ou sem remoção de cavaco. O que é cavaco, pessoal? É a parte, né, que sobra do processo. Tá? Com remoção de cavaco, eu só tenho um tipo, né? Que é usinagem.
Como que sai esse cavaco? Qual que é a importância dele? Qual as desvantagens que ele traz no equipamento? Isso daí vocês vão ver lá em usinagem, tá? O resto não tem a remoção de cavaco. É fundição, soldagem, metalurgia do pó e conformação. Esses vai ser o foco da nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre o tipo de energia envolvida, tá? Que foi o que a gente falou. Processos mecânicos, né? Utilizam basicamente as forças, ou seja, as tensões de esforço, né? Para dar uma forma na obtenção de um determinado produto. São classificados, né, em função do tipo de esforço e a magnitude do trabalho. O que é trabalho? Força. Então, tamanho da força. Claro que vai depender do meu material, do tamanho do meu material, vou ter que fazer pouca força, muita força, tá? Então, processos mecânicos são os que utilizam forças mecânicas. Processos metalúrgicos, tá? Os processos metalúrgicos... Opa, aumentei muito aqui. Os processos metalúrgicos, tá? Eles utilizam basicamente a energia térmica, o calor, né? Para, através das mudanças no estado físico, eu altero as características da matéria antes, né, de conformar ela. Um exemplo, a fundição, né? É um processo metalúrgico, porque eu utilizo energia térmica. Primeiro eu faço a fusão do meu material, mudo o estado dele, sólido para líquido, né? E faço o molde dele da geometria que eu desejo, tá? E eu tenho processos intermediários, são aqueles que utilizam forças mecânicas, né? Mas também térmica, por exemplo, nos processos a quente, dobramento a quente, laminação a quente, qualquer processo, basicamente, eu consigo alterar a temperatura. Alguns não, né? Mas a maioria eu utilizo, então, essa regulagem na temperatura. Em função da temperatura de trabalho, tá? Pode ser trabalhado a frio ou trabalhado a quente, tá? Trabalhado a frio ocorre em condições de temperatura e deformação, tais que os fenômenos de recuperação não são efetivos, ou seja, basicamente temperatura ambiente. Usinagem usa bastante quando eu estou fazendo desbaste, acabamento, temperatura frio. Conformação mecânica frio, né? Trefilação, extrusão, laminação, estampagem também pode ser a frio, tá? E trabalho a quente ocorre em condições de temperatura e deformação, tais que os fenômenos de recuperação ocorrem simultaneamente, tá? Então, eu trabalho com a elevação da temperatura. Só que, pessoal, lembra o que a gente comentou? A temperatura influencia na microestrutura do material. Então, quando eu aqueço um material para ter facilidade na conformação dele, automaticamente eu também estou mudando a escritura dele, tá? Eu estou fazendo de forma involuntária o que é um tratamento térmico, eu estou aquecendo, depois eu resfrio. Então, a microestrutura se modifica, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque depois que aquece ele resfria de novo, ele não volta a ser o que ele era. Mínimo um pouquinho a microestrutura mudou, tá? E eu tenho que ter esse cuidado. Às vezes eu aqueço, conformo, e quando ele resfria, ele aumentou a dureza, porque ele na verdade, sofreu, né, o tratamento de têmpera, aqueci e depois esfriou, né? Então, ele aumenta a dureza. Quando eu tenho uma dureza alta, a microestrutura ela está tensionada, né? Quando eu tenho dureza alta, eu acabo também tendo material frágil, ou seja, ele aguenta bastante compressão, tração, mas ele não aguenta impacto. Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Posso ter fusão parcial, ocorre em condições que a temperatura onde existe uma fusão parcial do material, né? Sinterização, soldagem, né? Eu faço uma fusão parcial em uma única parte ali onde eu quero unir. Posso ter fusão total também, né? Fusão total como fundição, engotamento, tá? Como que é considerado, então, trabalho a quente, trabalho a frio, tá? Todo material tem uma temperatura de fusão, tá? Todo material vai fundir a uma determinada temperatura, tá? Quando eu tô a mais ou menos 30% dessa temperatura, por exemplo, a temperatura de fusão de tal metal é 200 graus Celsius, 30%, então é 60 graus Celsius.
Até 60 graus Celsius, ou seja, 30% da temperatura de fusão daquele material, é considerado trabalho a frio. Quando eu estou a 70%, de 30% a 70% da temperatura de fusão daquele material, é considerado trabalho a quente. No mesmo exemplo, aonde eu tinha um material com temperatura de fusão de 200 graus Celsius. 70%, né, daria 140 graus Celsius. Então, de 60 até 140 graus Celsius, eu estou trabalhando a quente. Tá? Isso é uma regra, 30%, 70%. Não pode ser temperaturas fixas, né? Porque cada material tem sua temperatura de fusão. Se eu estou trabalhando com polímeros mesmo, 60 graus Celsius já queimou totalmente, né? Em função do trabalho, tá? Por que em função do trabalho? Eu tenho deformação plástica, tá? O que é deformação plástica? É quando eu faço a conformação de um material, cesso a minha força, tá? E ele não volta à geometria original, tá? A tensão aplicada é menor que a tensão de ruptura, ou seja, ele não voltou ao normal, ele ficou deformado, né? Então, deformação plástica. Posso ter também a ruptura, ou que a gente chama dentro de processos mecânicos de remoção metálica, que é quando eu passo a minha deformação plástica, ou seja, o material rompe. Então, a tensão aplicada é maior que a tensão de ruptura. Então, por exemplo, dobramento. Dobramento tem uma deformação plástica. Corte tem uma remoção metálica, porque eu tiro uma parte. Vamos rever, então. Eu ia falar, mas com vocês eu sei que a gente já conversou, então vamos rever algumas propriedades dos metais, tá? Os materiais metálicos, eles reagem conforme a intensidade e o tipo de carga aplicada, tá? O mesmo material, se eu aplicar compressão, ele pode não romper, mas se eu aplicar flexão, ele rompe. Então, para cada esforço diferente, ele tem uma resposta diferente, ação e reação. Então, ele pode aguentar alguns esforços e não aguentar outros, né? Por exemplo, materiais com alta dureza aguentam grande compressão. Posso botar um peso muito alto em cima dele, mas não aguenta impacto. São esforços diferentes. E as respostas a esses esforços também são diferentes. As solicitações também podem vir de cargas combinadas, tá? Por exemplo, quando eu tenho um aperto de um parafuso, eu tenho torque, mas eu também tenho o quê? Compressão na junta. Além do torque, está acontecendo a compressão ali na junta. Então, são esforços combinados, tá? Um eixo que gira tem a torção, mas também tem, né, a compressão, porque onde ele está apoiado nos mancais, também está acontecendo compressão. Então, é bem comum existir esforços combinados, não isolados. Tensão normal, então, é aquela tensão, né, que tende a encurtar ou esticar o meu material, uma tensão paralela ao meu corpo. Tração ou compressão. Tem a flexão, né, que ocorre durante a aplicação de uma força em um material e ele tende a curvar-se, né? Isso é a flexão, tem que estar apoiado em pelo menos uma das extremidades. Vou aplicar uma força, ele vai se curvar, tá? Torção, e é então quando eu tenho uma extremidade fixa e a outra vai girar. Então, esse corpo vai sofrer torção. Cisalhamento, então, né, se dá quando o carregamento ele é aplicado a um corpo geralmente próximo, né, um ponto específico próximo, né? Se eu pegar uma folha e deste lado eu girar para um lado, e lá nas extremidades de um lado girar, ela vai torcer, ela não vai cisalhar. Mas se num ponto muito próximo eu girar cada um para um lado, aí eu tenho cisalhamento. Esta distância entre essa aplicação das forças faz total diferença. Se for longe, eu faço torção. Ah, vai romper? Vai, mas não é o mesmo esforço. Pode aguentar bastante torção.
mas aguentar pouquíssimo cisalhamento, e vice-versa, tá? Depende do componente e do material dele. Deformação, né? Eu tenho dois tipos, elástica e plástica. Então, elástica é aquela que eu cesso a minha força, a minha tensão, e o meu corpo volta para sua geometria original, tá? Volta todo ao normal. Todo na teoria, tá? Agora a gente vai falar sobre a relação verdadeira, tá? E plástica é aquela deformação que a gente cessa, larga o corpo, para de fazer força, e ele fica deformado plasticamente. Ele fica deformado, não rompeu, mas ele não voltou à sua geometria original. Sobre a deformação plástica, tá? Ocorre geralmente quando a deformação ultrapassa um valor de 0,05, tá? Então, eu tenho ali a deformação elástica, chega num ponto que eu tenho a deformação plástica. Então, eu posso até parar a força, mas o meu corpo não vai voltar mais para a geometria original. Sigo. Depois, eu tenho a deformação, né, plástica, vai chegar num ponto que é o ponto de ruptura. Então, rompe, e aí eu posso cessar a força, que não vai adiantar nada, aquele corpo se rompeu, tá? Então, eu tenho deformação elástica, ponto elástico, né? E tenho deformação plástica e ponto de ruptura. Esse é um exemplo da microestrutura de um metal, tá? São imagens de microscópio, só para vocês verem mais ou menos como ficam os grãos, né? Lembram que a gente conversou que o material ele não é homogêneo, né? A gente olha, por mais polido, bonito que seja, a gente olha, parece homogêneo. Mas se a gente olhar com o microscópio, são pequenos grãos, principalmente os materiais metálicos, né? Quanto mais polido é a minha superfície, né, mais espelhada, mais acomodados e arrumados geometricamente são esses grãos. Aqueles que são mais crespos, né, que a gente passa a mão e sente uma aspereza, os grãos não são tão ordenados, tá? Mas todos são união de grãos, não existe um material único, tá? Inteiriço, digamos assim. Essa é a imagem do que acontece com a deformação plástica. Esses grãos tendem a se esticar, né? Chega num ponto que ele não volta mais. Eles são quadradinhos, irregulares, e eles vão ficar esticados, né? Verticalmente ou horizontalmente, depende de como eu estou aplicando a força. Mas, na prática, é isso que acontece com o grão, tá? Então, ele vai se alongando, mas a espessura dele vai diminuindo. Por isso que rompe, né? Porque quando é um quadrado, ele tem uma geometria uniforme, né? Ele não vai romper, porque ele é um quadrado. Aí ele vai se esticando até o ponto que ele fica tão fininho que ele rompe, chega no ponto de ruptura. Ductilidade, tá? Eu sempre falo da ductilidade porque é comum o pessoal misturar, né, as definições de dureza e ductilidade, tá? Ductilidade, pessoal, é a capacidade que o material tem, né, de suportar uma deformação antes de romper, tá? Não estou falando nem deformação elástica, estou falando de deformação plástica. Então, ele vai, né? Um polímero é um ótimo exemplo. A gente torce ele, torce, ele já não vai voltar mais para o normal. Já passei da minha deformação elástica, é plástica, mas ele aguenta bastante antes de romper. Então, ele é um material muito dúctil. Os metais normalmente não são dúcteis, tá? Eles não têm muita deformação, né, plástica, mas tem, né? Se não tiver, eles se tornam muito frágeis. Então, o material dúctil, tá? É o inverso de um material frágil, tá? O pessoal pensa em dureza e fragilidade. Não. O oposto de ductilidade é fragilidade. Dureza é outra coisa, tá? O que é dureza? É o quanto o material aguenta a penetração de outro ou a resistência ao risco, tá? Ou seja, peguei o meu material aqui, ó, tem um indentador, tá? E apertei, não bati, isso é impacto, tá? Eu apertei, mantive essa pressão por um tempo e soltei. Aí eu vou ver se vai ficar marcado ou não. Quanto mais profundo ficar marcado, menos dureza tem a minha peça, tá?
tá? Outra opção é o risco, é passar um indentador e riscar. Quanto mais profundo é esse caminho, o rastro do meu risco, menor é a dureza. Quanto maior a dureza de um material, ele, por mais que tu penetre, quando sai, tira, ele não fica marcado, não fica aquele furinho. Isto é dureza, tá? E resistência mecânica é algo, né, que abraça outras classificações. É um material com alta dureza, mas também com uma boa ductilidade, tá? Resistência mecânica, eu gosto de comparar com performance, tá, gente? Porque performance não é um conceito, é um conjunto de conceitos, tá? Por exemplo, performance para mim, quem vem ali, o Pedro, pode ser diferente da performance do Pedro. Vamos falar de carro, tá? Eu moro no cassino e eu dava aula na escola. Então é interessante para mim, né, um carro que seja econômico, um carro que seja confortável, né? Mas ele não precisa ter muita aerodinâmica. Por quê? Porque eu não vou andar grandes espaços, a estrada é uma porcaria, não vou conseguir correr muito. Então, um carro com boa performance, para mim, é um carro confortável, econômico, né? Entre outros. Para o Pedro, o Pedro viaja muito, então a performance do carro para ele é outra. Ele não quer um carro tão econômico, ele quer um carro rápido, né? Que tenha um bom arranque. Ele pensa já na aerodinâmica do carro para ele ser mais veloz, para ele não pegar muito vento e fazer barulho. Isso é interessante para ele, né? Focar na aerodinâmica, por exemplo. Para mim é indiferente a aerodinâmica do carro. Eu não vou chegar a 120, 150 km por hora nesse trajeto, né? Então a vedação não precisa ser muito boa, porque eu não vou chegar numa velocidade alta. Então a performance para ele é outra coisa, né? A performance para mim é outro conceito, tá? Então isso é performance, é um conjunto de características, né? Pro teu fim, e pode não ser o mesmo meu fim, tá? E então resistência mecânica é um material que tem várias características, tá? Pode ter uma boa dureza e uma boa ductilidade. Pode, às vezes, ser mais interessante do que ter um material mais duro, né, com uma dureza muito maior, mas também é frágil. Aí também não me serve, tá? Ferramenta de corte. Tem que ter uma alta dureza. É frágil, não interessa, tem que ter dureza. Então, nesse caso, a alta dureza é o que importa, né? Mas tem que ter cuidado. Se eu deixar cair a ferramenta de um torno no chão, né? Poxa, é uma ferramenta que corta outros metais, mas se eu deixar cair no chão, quebra a ponta, quando não se craquela, né? Então, tem que pensar nessas propriedades e aonde que eu vou aplicar, porque o que é bom em uma aplicação pode não ser boa para outra. Dureza, tá? Ela é medida de 4 maneiras, ou Rockwell, ou Brinell, ou Vickers, ou Snoop, tá? A única diferença, gente, é a unidade, né? Uma vai ter tantos Rockwells de dureza, né? A outra vai ter tantos Brinells. E o indentador, ou seja, a ponta no qual eu penetro para fazer a análise, tá? Algumas são redonda, tá? A outra, ela é uma pirâmide quadrada, tá? Uma pirâmide de 4 lados. Então, quando eu aperto e tiro, qual é a geometria que fica? Se eu apertar uma figura com uma pirâmide invertida, ou seja, ponta para baixo, e tirar, qual é a geometria que eu vou ver? Quadrado. Um quadrado. Se eu aplicar uma esfera, que geometria que vai ficar? Um círculo. Círculo. E a outra é um losango. Na verdade, é uma pirâmide o indentador. Só que é uma pirâmide que não é quadrada, ela é mais comprida. Então, em vez de ficar um quadrado, fica um losango. A geometria ali que fica no final, tá? Então, são métodos diferentes de se determinar, mas a ideia é a mesma, né? Por isso que quando eu analiso, eu não posso, o material A eu vou medir em Rockwell e o material em B eu vou medir em Brinell. Aí não dá, porque eu não posso comparar, tem que fazer os dois na mesma, tá? Isso é o que eu conversei para vocês, os indentadores que é o que muda. O Brinell é uma esfera, então fica um círculo. O Vickers
é uma pirâmide de base quadrada, então fica um quadradinho, a geometria. O Snoopy é uma pirâmide mais comprida, né? Então fica um losango. E o Rockwell, ela é uma... Como é que fugiu o nome disso? É uma ponta circular, né? Mas o corpo dele é circular. Então, quando tu tira, também fica uma esfera, tá? Fica um círculo, apesar de o indentador não ser a esfera. Tensão de escoamento. Tensão de escoamento, tá? É a deformação de um corpo sujeito a uma carga, ou seja, estou aplicando uma força sobre ele. Inicia-se com afastamento atômico, ou seja, começa a mudar aos poucos ali a minha microestrutura, né? Vai sofrendo uma deformação elástica, provocando por um esticamento, né, das suas ligações. Se a carga for cessada, o corpo retorna à sua forma inicial, tá? Este fenômeno é chamado de deformação elástica. Então, tensão de escoamento também a gente chama de deformação elástica, mas em termos de valor, tá? A gente não é comum a gente falar: "Ah, Douglas, qual é a deformação elástica desse teu material?" "Ah, é tanto." E a gente não fala assim, a gente fala: qual é a tensão de escoamento do material? Ó, a tensão do meu, como é tensão é força, a tensão de escoamento desse meu material é até 50 newtons, é até 150 newtons, tá? Então a gente fala tensão de escoamento para saber a magnitude da força, mas representa a deformação plástica. Em outra situação, né, onde a carga seja mantida e tem um aumento da sua intensidade, haverá quebra das ligações, né? Os átomos vão se rearranjar de forma que se liguem em outros átomos. Quando a carga é interrompida e as ligações originais não são as mesmas, eu chamo de deformação plástica, né? O mecanismo de deformação plástica ocorre mediante um processo chamado escorregamento, tá? Então, o quanto ele escorrega, né, sem romper. Essa imagem, tá, gente? Ela é bem comum de ser vista quando a gente estuda propriedade dos materiais, tá? É uma brincadeira, mas ela segue o que acontece dentro dos materiais, tá? Eu tenho aqui, ó, uma deformação. O que é uma deformação? É uma discordância, tá? Imaginem que essas bolinhas aqui, ó, são... Opa, falhou aqui para mim. Essas bolinhas aqui são as microestruturas que estão dentro dos materiais, tá? As minhas partezinhas dentro do material. Quando acontece uma força, ó, tá acontecendo que força aqui, ó. Uma empurra para cima e outra empurra para baixo. As discordâncias, elas andam, tá? Por isso que é o símbolo da minhoquinha ali. Conforme a discordância, reparem que a discordância é as 3 bolinhas azuis escuras. Opa! Aqui, ó. Conforme eu vou fazendo força, existe uma tendência a essa discordância andar, né? Como é que acontece a ruptura ali? Não rompe, né? Eu tenho os meus corpos alinhados. O que eu faço com os meus grãos? Os grãos de cima eu mando para lá. E os grãos de baixo eu mando para cá. Então, os meus grãos vão andando. Então, os grãos fazem assim, 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 assim. Quando chegar nesse ponto, não vai ter uma carreira de grãos. E aí, tenho, então, a trinca, que se propaga e abre a ruptura. Ó, se eu empurrar mais essas 3 aqui, ó, tem uma, no final 2, 3, 4, 5 carreiras. Se eu empurrar mais um pouco, só vai ter 4. Se eu empurrar mais um pouco, só vai ficar 3. 2, 1. Quando chegar nesse 1, é que surge a trinca, porque fica um espaço, né? Então, essa trinca se abre uma vez e depois ela se propaga. Quando ela chega nas 2 extremidades do material, eu tenho a ruptura total, né? Ou seja, a trinca, ela surge aqui no meio. E aí, quando ela fica em uma carreira, ela surge e depois ela vai se propagando. Quando chegar nessa extremidade, rompeu. A ruptura total. Tá? Só para vocês não acharem que a trinca ela sempre surge das extremidades. Não. Às vezes ela é do meio. E aí ela se propaga. Isso foi o que eu falei da propagação.
Esse aqui é o gráfico, né, que mostra a tensão elástica, depois a tensão plástica e depois a ruptura, tá? É um gráfico de tensão, deformação. Então, eu tô aqui, ó, deformando, até o ponto aqui, ó, aonde diz Y0, eu tenho deformação elástica. Então, até esse ponto, e aí eu vou ler um valor de tensão, ou seja, força, ó, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, chega aqui 50 newtons. Então, até 50 newtons, por isso que todo material tem o seu gráfico. Eu sei que se eu aplicar 50 newtons de força, de tensão, ele vai sofrer deformação elástica. Depois deste ponto aqui até este ponto aqui, até onde tem o D, é deformação plástica. Reparem que um corpo aguenta muito mais deformação elástica do que plástica, né? Porque, ó, a linha elástica é daqui até aqui. Olha quanto andou nessa parte de tensão aqui, tudo isso aqui. Agora, deste ponto aqui, ó, do Y, da altura do Y0 até a altura do YI, andou só um pouquinho. Então, eu posso aumentar só mais um pouquinho a tensão, né? Até chegar no ponto de ruptura, que aí a tensão cai de novo. Os materiais metálicos têm esta característica nos gráficos. Tem muita tensão ali elástica, a plástica é muito pequena, ou seja, não aguenta muito ali conformar ele, tá? E depois ele rompe. Natália. Oi. Boa noite. Então, a ductibilidade ela acontece ali entre a elástica e a plástica, né? Sim. Acontece entre a elástica e a plástica. Antes da ruptura. Antes da ruptura, tá? Não vale a pena eu falar da parte elástica, mas é o quanto ele aguenta se deformar antes de romper. De forma bem simples, assim, se tivesse que explicar a ductilidade, é o quanto aquele material aguenta deformando antes de romper. Tá? Esse é um gráfico característico de metais, tá? Um gráfico característico de polímeros, tá? Essa curva ela ia ser bem mais inclinada para cima, porque os polímeros não aguentam bastante tensão de deformação. Uhum. Em geral, tu faz um pouquinho de força, ele já não volta mais pro lugar, né? Ele não tem muita elástica, ele não volta pro lugar. Tu faz um pouquinho mais de força, tu já fez deformação plástica. Só que palito de pirulito, tu dobrou, ele já não volta mais pro lugar. A deformação elástica dele é muito curtinho. Mas, nossa, tu pode dar 3 voltas nele, ele fica todo torcido, mas ele não rompe. Então, é um material que já tem como característica pouca deformação elástica, mas muita deformação plástica. Tu vai aumentando, deformando, ele vai aguentando. Os metais não, tá? Eles aguentam uma boa quantidade de deformação elástica, ou seja, tá dobrando, tu largou, ele voltou. Mas a deformação plástica, ele não aguenta muito, ele tem um limite. Depois disso, rompeu mesmo. Quando a gente faz, não é o assunto dessa disciplina, tá? Mas quando a gente faz tratamentos térmicos, às vezes a gente está mudando essa quantidade. Tem tratamentos térmicos que a gente faz para aumentar a dureza e outros para aumentar a ductilidade também, porque só dureza depois eu tenho problema. E agora eu tenho uma tendência muito grande a usar os aços ligas. Qual é o intuito da liga? É botar um elemento que proporcione ductilidade. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho no final ali dessas ligas. Basicamente, hoje a gente usa tudo ligas, né? E muitas. Tu vai ler a descrição do material, tem uns 10 elementos ali. Por quê? Porque cada um tem uma característica. Aí tu vai montando o material como tu quer. Antes era meio que puro, né? É aço carbono, silício e potássio. Deu. Agora tem uma mistura. Sobre tensão verdadeira e deformação verdadeira, tá? Isso já é uma coisa para a gente prestar atenção na prática. Porque a teoria ela é muito bonitinha, né? Tu largou ali, ela voltou para geometria original e a plástica tu largou, não se mexeu mais. Na prática não é bem assim que acontece, tá? Essa figura, ela mostra, tá? Também isso que a gente conversou sobre a deformação elástica e depois plástica, tá? Ó, isso aqui é imagem, tá? Não é à toa que é assim, é uma imagem de uma amostra de tensão mesmo, tá? Quando tu vai analisar materiais, tu pega um material com essa geometria aqui, ó, como se fosse um bispo,
jogo de xadrez, tá? Por quê? Essa parte larguinha de cima e a de baixo é para tu prender no equipamento. E essa daqui do meio, a mais fininha, é que tu vai estudar. Se tu botar uma barra inteira, é muito espesso, então tu tem que fazer muita força, né? Aí compromete o equipamento. Então, tu faz uma parte larga só para prender e tu vai analisar mesmo isso aqui, ó. O equipamento vai fazendo força. Alguns faz força para cima e para baixo, outros embaixo é fixo e só em cima que puxa. Não interessa. Os dois fazem o quê? Tração, tá? Uma análise de tração. Ó, tô apresentando deformação. A elástica no metal vocês nem veem. Chega no ponto M, começa a deformação plástica. Ó, ele vai dar uma boladinha, vai chegar assim, depois vai romper. No polímero a gente enxerga esse processo, tá? É bem bonito de olhar. Ele vai diminuindo a espessura, bem como acontece aqui no meio, e aí depois fica fininho e depois rompe. No metal a gente nem consegue enxergar, tá? Ele mede as tensões e tudo, mas a gente não vê o metal encurtando, assim, só se for um metal muito maleável. Mas mesmo assim acontece tudo muito rápido, já não é tão legal de assistir, mas é assim que a gente mede, tá? A figura nos leva a quê? Então, que a partir do ponto M, tá, o material se torna mais fraco. Intuitivamente, a gente acha isso porque ele ficou aqui, ó, mais fininho, né? Então, não parece que depois do ponto M esse material ficou mais frágil? De cara olhando, ó, quando chegou no ponto M, ele ficou mais fino, então ficou mais fraco. Só que pelo contrário, gente, a resistência do material ela aumenta quando ela sofre um pouco de deformação plástica, tá? Mesmo a área diminuindo, porque quando eu faço um pouco no início, tá? Aqui no final, sim, ele já tá mais frágil. Mas nos metais acontece isso. Tô fazendo força, tô aplicando deformação elástica. Não mudou a microestrutura do meu material. Quando eu tenho a deformação elástica, não muda a microestrutura do meu material. Quando chega na deformação plástica, como estica os grãos, muda as características, as propriedades do material. No início da deformação plástica, o material sofre encruamento dos grãos. E aí ele fica mais forte. Inclusive, existem maneiras, né, térmicas de fazer mudança na propriedade dos materiais, tratamento térmico. Só que existem maneiras mecânicas de aumentar as características do metal. Vocês já nunca ouviram falar aumentar a dureza de um material dobrando ele, fazendo um encruamento com força mecânica? É isso. O inicinho da deformação plástica gera o encruamento. E aí, mesmo que um pouquinho mais fino, aquele material fica mais forte. Claro que se eu continuar fazendo força, aí eu vou romper ele. Só que às vezes eu faço de propósito em alguns processos essa leve deformação plástica para deixar o meu material encruado e mais duro. A conformação mecânica ela só é possível até um dado limite do material, né? Todo material tem o limite elástico dele, tá? O que é o quanto ele aguenta, né, se esticar ali antes de romper. Basicamente, o limite sofre influência de 3 fatores, tá? Então, para mudar esse limite, cada material tem um limite, né? Ou seja, uma tensão de escoamento, um valor que ele escoa antes de romper. O material aço 1020, ele tem um valor fixo, né, de tensão e escoamento. Só que esse valor só serve para uma situação única, né, que é a temperatura ambiente numa velocidade tal, se tu seguir fazendo força. Existem maneiras de eu mudar essa tensão de escoamento. Uma é a temperatura. Quanto maior é a temperatura, menor é a tensão de escoamento do meu material, né? Quanto mais eu aqueço o metal, mais fácil é de romper ele, tá? Outra coisa, velocidade também faz diferença nos materiais metálicos, tá? Se eu puxar devagarzinho, eu consigo fazer deformação elástica, depois plástica, encruar um pouquinho e parar. Se eu der um puxão, ele tende a diminuir a tensão de escoamento e rompe, né? Então,
velocidade com que tu faz esse processo também influencia, né, nessa tensão. Lembrando que tensão é um valor específico, né, em newtons ou em quilograma-força, mas normalmente em newton, que é o que a gente trabalha, um valor de força, né, que é a tensão de escoamento. Até esse valor ele escoa, depois disso ele rompe. E estado das tensões, tá? Mas estado das tensões já é uma visão um pouco mais física, não nos cabe muito. Vamos falar sobre o fibramento mecânico, tá? O que é isso? Como resultado do trabalho mecânico, ou seja, trabalho com força, as partículas de segunda fase, que são inclusões, vazios, segregações, tá? São partículas que existem dentro do meu material ali, tá? Tendem a se distribuir no formato, né, de uma forma grosseira, análoga à deformação da peça de um todo, tá? Então, quando eu faço fibramento mecânico, trabalho mecânico, as minhas partículas se, né, distribuem no corpo do meu material. Se as partículas e inclusões são dúcteis, né, e mais moles do que a matriz, assumem uma forma alongada. Se elas são mais frágeis, tá, quebram-se em fragmentos que se orientam paralelamente à direção do processo, tá? Esse alinhamento de partículas de segunda fase, durante o trabalho a frio ou a quente, tá? Bem como a distribuição preferencial da forma dos grãos frios, são responsáveis pela estrutura típica dos produtos conformados, tá? Então, os produtos conformados têm uma estrutura típica mais alongada, tá? Então, aqui a gente tem um material, ó, normal, na sua geometria, e quando a gente conforma ele, tá? Ele vai criar essa estrutura típica, que a gente olha para o microscópio, vai ser sempre alongado. Em que sentido? Para cima e para baixo, para um lado e para o outro? No sentido em que foi conformado. Por exemplo, se ele foi laminado, ele vai ter esse sentido. Se ele foi extrudado de cima para baixo, ele vai ter esse sentido. Sempre no sentido em que foi conformado, tá? O fibramento mecânico, que é esse realinhamento interno do material, quando ele sofre processo mecânico, tá? Produz na peça um tipo de anisotropia, né, que afeta principalmente as propriedades de ductilidade, tenacidade, tá, e fragilidade. E a resistência à fadiga. Vamos lá, ductilidade a gente conversou o que é, tá? O que é tenacidade, pessoal? Lembram? O que é um material tenaz, tenacidade? Não? Vamos lá, então. Tenacidade é quanto um corpo aguenta, tá? Mas levando em conta um tempo. O que eu quero dizer com isso? Peguei uma corda, tá? E suspendi um peso. Aguentou, minha corda não rompeu, tá? Só que principalmente cordas, elementos de içamento, tem que ser tenazes. Porque peguei do chão, levantei e larguei no caminhão, beleza. Mas existe a possibilidade de eu querer deixar içado. Levantei e ficou lá. Ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem materiais que aguentam esse processo de pega aqui, bota ali, mas se ele não é tenaz, como ele está segurando aqui, com o tempo ele vai se esticando. Vai se esticando, vai se esticando, vai diminuindo e depois rompe, né? Então, materiais de içamento, além da resistência mecânica, tem que ser tenazes, porque se eu levantar o material e quiser deixar ele 1 semana ali, ele não pode se escoando aos poucos. E tem vários materiais que são assim, eles são resistentes, só que eles não são tenazes, ou seja, eles não são feitos, né, para ficar com tensão num período longo de tempo, tá? E sim para fazer de parte momentânea. Atuou, pegou, levantou, largou, não ficar içado. Resistência à fadiga, né? O que é fadiga de um material? É a resistência que ele tem de movimentos repetitivos. Então, tornos mecânicos tem que ter alta resistência à fadiga, porque ele faz sempre o mesmo movimento, né? Então, fadiga é quando a gente faz várias vezes o mesmo movimento. Vamos encerrar com a classificação dos metais, tá? Que é bem importante. Importante mesmo, tá, gente? Porque a gente precisa entender o que é um material, como que ele é classificado, tá? Vocês nunca mais, depois dessa sala, vão falar ferro, tá? Alguém vai dizer, pegou aquele ferro. Não, tá? Agora a gente vai saber o nome dos materiais e por quê. Claro que a gente, de olho não tem como, né?
Olhei aquele meio douradinho, é um aço liga não sei o quê. Não, é o pelo cheiro, né? Mas os nomes a gente tem que saber. Bom, esse é o gráfico geral da classificação. Vamos falar sobre ele, tá? Existem materiais, né? Que tipo de materiais? Puros e liga. O que é um material puro? A gente chama de ferro, tá, gente? Ferro não existe. Nunca mais vamos falar ferro. Ferro é o elemento lá da tabela periódica. Ferro, tá? Hoje, a gente não trabalha com ferro puro. É praticamente impossível produzir uma barra de ferro puro, tá? Sempre vai ter outros componentes, principalmente o carbono. E o carbono é muito importante nos aços, né? Quanto mais carbono, menos carbono faz diferença. Mas vamos entrar lá no início da classificação. Então, temos materiais ferro, que é algo idealizado, né? Que a gente sabe que não tem como existir na prática. Depois tem as ligas, tá? Ligas, pessoal, são classificadas como ferrosas e não ferrosas. Como que é feita essa classificação? Quando eu tenho um material que tem ferro, tá? E a maior porcentagem daquele material é ferro, por exemplo, é 60% de ferro, 30% de cobre, 20% de manganês. A maior porcentagem do elemento é ferro, então ele é um material ferroso, tá? Às vezes pode ter 10 ligas, tá? Cada liga tem 10%. Tem 40% de ferro só. Mas 40% não é mais que a metade. Não, mas aí tem que analisar o resto. Tem 40% de ferro, 10 de silício, 10 de manganês, 10 de potássio, 10 de não sei o quê, 10 de não sei o quê. Tá, só tem 40% de ferro, mas ele é o elemento que tem maior porcentagem. Então, é uma liga ferrosa, tá? É isso que classifica a liga ser ferrosa. O elemento que tem mais quantidade no material é ferro. O que são as ligas não ferrosas, tá? São aqueles materiais, né? São ligas que têm ferro na composição, só que não é a maior parte de ferro. Pode ter 50% de cobre, aí 30% de ferro. A maior porcentagem é do quê? De cobre, só que ele tem ferro, mas não é. Então, a maior parte é outro material. Quando tem ferro na composição, mas não é o material com maior quantidade, é uma liga não ferrosa, tá? Porque praticamente todos os materiais, tá? Todos os metais têm ferro, né? Por isso que eles são metais, porque tem ferro. Só que, por exemplo, o alumínio, ele é um material não ferroso, porque tem ferro, mas é numa quantidade pequena. Por isso que é uma liga não ferrosa. Naquele ponto ali do nosso organograma, ok, né? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Chegou nas não ferrosas, aí tem, né, o alumínio, tem outros aços, depois a gente fala. Vamos entrar aqui, ó, nas ferrosas, porque é interessante, tá? Como que é produzido as ligas ferrosas, tá, gente? A gente vai falar isso na aula que vem de siderurgia, tá? E fundição. Ou seja, pega o material lá, a gente não pega um ferro e planta da natureza, né? A gente pega o minério de ferro, leva para uma usina, faz a fundição. O que precisa para criar o ferro? A gente vai ver amanhã. Mas, basicamente, o que se cria numa siderurgia? Sabe aquele líquido amarelo que a gente vê em foto, em vídeo, em um monte de coisa material? Aquele líquido que vira as ligas ferrosas, que é um laranja fluorescente? Aquilo se chama ferro gusa, tá? Que é a matéria primária de uma siderurgia. É aquele líquido laranja, tá? Aquele líquido, gente, basicamente tem ferro, só que tem muito carbono e vários outros elementos contaminados. Botaram lá? Não, gente. Da onde que a gente cria as ligas ferrosas? A partir do minério de ferro. A gente pega o minério de ferro, né, na natureza e reduz ele. Só que vem junto outras coisas. Vem cobre, vem manganês, vem potássio, vem silício, vem outras coisas, tá? Aquele ferro gusa, tá? Sozinho não tem como usar, tá? Porque ele tem muito carbono, principalmente. Fica impossível de aplicar.
Então, a gente tem que fazer o quê? O beneficiamento daquele ferro gusa, que é limpar ele, tirar alguns elementos, diminuir o carbono, tá? Beneficiar ele. Então, a gente tem o ferro gusa, tá? E vai reduzir, chama redução, o processo de retirada do carbono, tá? Dentro daquele ferro gusa. Aí que entra o pulo do gato, tá? Quando eu chego a um valor de 6,67 de carbono, ou seja, eu pego aquele ferro gusa que tem 30% de carbono, vou tirando carbono, vou tirando carbono, vou tirando. Quando eu chego em 6,67% até 2, ou seja, de 2,11 até 6,67% de carbono, se tem essa quantidade de carbono, se chama ferro fundido, tá? Ah, se tiver mais que 6,67, não dá para usar. O máximo que pode ter de carbono dentro de um ferro, tá? Dentro do ferro é 6,67%. Mais que isso fica inutilizável. Fica quase como se fosse um vidro, tá, gente? Porque fica com muito carbono, fica muito duro, só que também fica muito frágil. Simplesmente não dá para usar. Então, o máximo que eu posso ter dentro do ferro é 6,67. Até 2, tá? 2,11 na verdade. Então, toda liga ferrosa que tem de 2,11 até 6,67% de carbono é considerado um ferro fundido. Se eu continuar tirando mais carbono, tá? Se eu tirar mais carbono, eu nunca consigo tirar 100%, tá? Mínimo do mínimo é 0,00 não sei quantos por cento. Mas se eu tirar mais carbono ainda, vamos arredondar e dizer que se eu tirar menos de 2 de carbono, quando eu tenho de 0 até 2,11% de carbono, eu tenho aço, tá? Não dá para tirar menos, né? Já praticamente zerei o carbono. Então, de 0 até 2,11 de carbono eu tenho aço. Desses 2,11 até 6%, vamos arredondar, de 0 a 2 e de 2 a 6. Até 6% eu tenho ferro fundido. Mais que 6 eu não tenho como utilizar. Não é mais nada, é uma liga inutilizável, tá? Então, tem os aços e os ferros fundidos. Os ferros fundidos são divididos em 4 tipos, tá? Aí depois a gente vê eles lá como eles são classificados, mas os nomes deles são ferro fundido maleável, ferro fundido branco, ferro fundido nodular e ferro fundido cinzento, tá? Agora vamos falar dos aços. Dentro dos aços, eu tenho aço baixa liga e tenho aço alta liga, tá? Lembram que eu falei para vocês, né? Que quando a gente tem o ferro gusa lá, tem outros elementos. Já veio assim da natureza, não tem o que fazer, tá? Existe uma quantidade mínima ali dos elementos, num valor fixo de cada elemento. Quando eu tenho aquele valor ali, elementos até aquele valor, por exemplo, até 1% de potássio, até 3% de manganês. Quando eu não ultrapasso esses limites dos outros elementos que tem, eles são chamados de aço baixa liga, tá? Porque eu tenho os outros elementos, não tem, tá, gente? É impossível. Eu sei que a gente chama de aço carbono. Aço baixa liga, a gente chama popularmente de quê? De aço carbono ou de ferro carbono, mas na verdade a gente fala aço carbono, porque a gente está dizendo que só tem ferro e carbono, tá? Mas isso na prática é impossível. A gente fala aço carbono porque tem ferro carbono e tem uma quantidade de outros elementos praticamente insignificante, tá? Então a gente finge que não existem essa quantidade muito pequenininha e chama de aço carbono. Às vezes eu tenho mais quantidade desses outros elementos. Eu tenho mais potássio, tenho mais cobre, tenho mais chumbo, tem mais outras coisas. Quando eu passo desse limite, eu chamo de aço liga, né? Então, de forma genérica, o que é o baixa liga? Que a gente chama de aço carbono. Basicamente tem ferro e carbono. E os alta liga, ferro, carbono e outros elementos de liga, que podem ser vários,
tá? Mas tem outros elementos de liga, tá? Os de alta liga, aí tem muitos nomes, né? Pode ser liga disso, pode ser liga daquilo, muitos nomes. Aí a gente não estuda, tem muitos mesmo. Mas os de baixa liga, que são os ácidos carbonos, né? Tem baixo carbono, médio carbono e alto carbono, tá? Por que elas são classificadas? Qual é a influência do carbono dentro de uma liga, de um aço liga? Palpites. O que é o baixo carbono e o alto carbono? O que acontece com as propriedades do material quando eu tenho um, quando eu tenho outro? O alto carbono ele fica mais duro, se torna mais frágil também. E o baixo carbono, ele é menos duro. Então, o carbono é um dos elementos que mais tem influência dentro do aço. Por isso que a gente estuda só o carbono. Os outros elementos são importantes, tá? Não vou dizer que não, são importantes. Por isso que hoje a gente usa só ligas, tá? Porque, tem elementos que ajudam na maleabilidade ou na ductilidade. Então, se eu fiz um tratamento térmico, ele vai ficar muito duro. Então, eu vou lá e boto um elemento. Por exemplo, manganês. Manganês ajuda na ductilidade. Por isso que a gente injeta outros elementos, para deixar com as propriedades que a gente quer. Mas o que tem mais influência é o carbono. Por isso que a gente estuda ele de forma específica, tá? Ô, Natália, pode falar. A gente pode dizer que o material com alto carbono ele é resistente a calor? Sim, sim. Normalmente os altos carbonos eles são mais resistentes à temperatura também. Só que são casos muito específicos do alto carbono. É usado em bem poucas aplicações, digamos assim. Normalmente eu uso só em ferramentas de corte. Tá? Isso daqui foi o que eu falei para vocês, tá? Foi a historinha que eu contei, tá? Esses daqui, hematita, magnita, limonita, siderita, tá? São só os minérios de ferro que existem na natureza. É isso que a gente pega e transforma em ferro gusa, tá? Mas a siderurgia a gente vai ver passo a passo. O importante é vocês entenderem esse beneficiamento, porque é isso que faz toda a diferença. Se eu beneficiar bastante, tirar bastante carbono e tirar bastante liga, eu tenho um aço carbono. Se eu não tirar muito carbono, eu tenho o quê? Um ferro fundido? Esses daqui são os valores que eu falei. Isso aqui tudinho eu falei para vocês. Mas esse gráfico aqui resume tudo que eu falei para vocês. Olha, aonde que diz aço? O que diz aqui? Ó? O que tem o aço? Tem ferro, tem carbono e tem X. O que é X? Todos os outros elementos, tá? Então, o que são os aços? Eles contêm teor de carbono entre 0,008, que é praticamente zero, até 2,11% de carbono, tá? Isso é o que define um aço. O que é um aço? É uma liga que tem de 2 até 6, 7% de carbono. É isso, tá? Entre os aços, eu tenho dois tipos. Baixa liga, que eu chamo o quê? De aço carbono. Porque ele tem ferro, carbono, e o percentual dos outros elementos que tem é muito pouco, é insignificante. Então, baixa liga eu chamo de aço carbono. O aço liga, ele é um aço, né? Ele tem ferro e pouco carbono. Só que ele tem uma quantidade considerável de outros elementos, tá? Então, ele é um aço alta liga, que eu chamo de aço liga, tá? Popularmente é aço carbono e aço liga. Então, posso dizer que aço é aquele que tem pouco carbono, de 2 até 6, 7%, e dentro desses aços eu tenho outras duas classificações. Aço carbono, que basicamente é só ferro e carbono, e aço liga, que é ferro, carbono e outras ligas, tá? Isso tem que estar no sangue de vocês, tá? Essa classificação. Claro que conhecer as ligas, aí isso é só se usarem, tá? E o que é o ferro fundido? O ferro fundido é aquele material, né? Aquela liga que tem maior quantidade de carbono. Tem de 2,11 até 6,7 ali, tá? Mais que isso não tem como eu ter. Eu não uso. Vou falar sobre os diferentes tipos de ferro fundido, tá? Por que eu tenho 4? É só por causa do elemento que tem lá dentro, tá? Basicamente, o cinzento, tá? Ele é um ferro com carbono mais alto, né? Porque é ferro fundido e tem bastante
silício. Por isso que se chama cinzento, tá? Se usa para fazer cimento. Ferro fundido branco, tá? Caracterizado por apresentar ele baixo silício. Diferente do cinzento, ele não tem silício, só que ele tem outra estrutura, tá? Basicamente, um tem muito silício e o outro não tem silício. O maleável, gente, o maleável é feito a partir, tá, do ferro fundido branco. Eles pegam o ferro fundido branco e fazem um tratamento térmico. Depois que eu faço tratamento térmico no ferro fundido branco, eu crio um ferro maleável. Para que eu fiz o tratamento térmico? Nesse caso, se chama maleável. Qual era o intuito? Tirar carbono? Não, o carbono ele continua mais ou menos na mesma quantidade. Ele mudou a estrutura ali, tá? E foi para deixar ele mais dúctil. Porque o ferro fundido cinzento é muito duro. Então, tá? Eu mudei a estrutura ali, fiz um tratamento térmico para deixar ele mais maleável. Peguei o branco e deixei mais maleável. O nodular, eu fiz praticamente a mesma coisa, só que em vez de pegar o branco, eu peguei um cinzento. Então, digamos que os originais é que ferro fundido cinzento e ferro fundido branco. O cinzento tem silício e o branco não tem. Se eu pegar o cinzento e fazer o tratamento térmico, eu crio o nodular. Se eu pegar o branco e fazer o tratamento térmico, eu crio o maleável, tá? Isso já é mais específico, mas o mais importante é saber que existem os dois e a função do carbono ali. Falamos, né? Estava nos slides anteriores, mas isso a gente conversou, só mudei um pouco a ordem dos ferrosos e não ferrosos, né? Ligas ferrosas, maior porcentagem daquela liga é ferro. Não ferrosas tem ferro. Não é porque é não ferroso que não tem ferro. Senão não se chamaria de metal, né? Materiais na tabela periódica que tem metal, tem que ter ferro dentro. Mas não é a maior porcentagem, né? Por exemplo, cobre. Vai ter muito mais cobre do que ferro. Elementos de liga, tá? Isso daqui eu trouxe a título de curiosidade, tá? Vocês não têm que decorar o que cada elemento faz no material. Mas é interessante saberem alguns, caso trabalhem com material, vão perceber que se caso leia ali a especificação do material, meu material vem isso mesmo, esse tipo de liga, tá? Basicamente, o carbono, que é o mais importante, o que ele faz? Ele aumenta a dureza, mas ele também aumenta a resistência à tração, tá? Também aumenta. O silício ajuda a desoxidar, tá? Então, diminui a oxidação daquele material. Essa é uma das funções de ter silício, tá? Porque o ferro fundido tem muito carbono. Só que aquele que não tem silício, ele oxida com muita facilidade, tá? O manganês, ele também funciona como um desoxidante, tá? O alumínio, ele melhora os microconstituintes. O que é isso? Ele melhora a microestrutura e deixa o acabamento mais bonito. Tanto é que o alumínio puro, quando a gente compra algo de alumínio, tem um acabamento praticamente polido, né? Bonito, mais uniforme. O fósforo e o enxofre, eles aumentam a fragilidade, tá? Por isso que a gente tenta deixar ali embaixo os teores. Ah, mas se o fósforo e o enxofre aumentam a fragilidade, por que eu boto? Não, eu não boto. O fósforo e o enxofre são um dos principais materiais que vem na natureza, vem junto. A gente pega lá o minério do ferro e ele vem de brinde. Então, a gente, às vezes, acrescenta elementos que tiram ele, tá? Tem elementos que se colam, então, às vezes, eu adiciono algumas coisas para tirar o fósforo e enxofre. Esse eu nunca adiciono. O cobre aumenta a tenacidade e também diminui a resistência e aumenta a resistência à corrosão. Quando eu acrescento cobre na liga, ele também tende a corroer menos, né? O cromo e o níquel, ele aumenta também a resistência à corrosão, mas também aumenta a dureza, tá? O cobalto, molibdênio, vanádio e tungstênio são elementos que aumentam a dureza em altas temperaturas, então a temperatura ambiente ele até não faz influência, só que ele deixa o material mais duro a altas temperaturas, porque a dureza é inversamente proporcional à temperatura, né?
Quanto mais eu aumentar a temperatura do material, menor é a dureza dele. Ou seja, quanto mais eu aumentar a temperatura, eu faço força, eu consigo dobrar. A temperatura ambiente eu não ia conseguir. Na verdade, eu estou mudando a temperatura, né? E influencia na dureza. Só que esses deixam duro até mesmo em altas temperaturas, tá? Isso faz com que melhore a capacidade de corte, lá no caso de usinagem, tá? Então, esses são alguns mais utilizados para vocês terem noção aí dos principais usados. Efeito do teor de carbono, tá? Isso você já sabe. Que o carbono ele influencia, né, diretamente nas propriedades mecânicas do material. A principal é a dureza. Ó, quanto maior a dureza, menor a ductilidade, tá? Dureza, e ele se torna menos dúctil, ou seja, ele não deforma muito antes de romper. O aumento do carbono, ele aumenta a tensão de escoamento, ou seja, ele aguenta mais deformação plástica. Como aumenta a deformação plástica, também aumenta, né, a tensão de ruptura, ou seja, ele aguenta mais deformação e o ponto de ruptura também aumenta. Antes ele ia romper a 50 newtons, agora ele vai romper a 60. Então vai aguentando mais antes de escoar e também antes de romper. Só que, em contrapartida, né, diminui a ductilidade, né, que é a capacidade de aguentar a deformação, diminui a tenacidade e a soldabilidade, tá? Aços de alto carbono não é possível soldar, tá? Baixo é, médio às vezes, depende da quantidade, e alto não é possível soldar, tá? Aqui tá umas porcentagens, só para vocês terem noção, tá? A quantidade de carbono é baixa mesmo, tá, gente? De 0,05 até 0,15 é o que eu tenho de extra macio, tá? Porque tem baixíssimo carbono, então ele não é duro. Eu uso aonde? Chapas, fios, tubos, produtos de caldeiraria, tá? De 0,15 até 0,30 eu tenho o tipo de aço, né, macio, tá? Aonde que eu uso? Barras laminadas, perfiladas, peças, né, comuns de mecânica. De 0,3 até 0,4 é meio macio, tá? Aí eu já uso peças especiais de máquina e motores, ferramentas para agricultura, tá? De 0,4 até 0,6 é meio duro. Aí são peças de grande dureza já. Ferramentas de corte, molas, trilhos. A mola tem que ser muito resistente, né? De 0,6 até 1,5 é duro a extra duro. Aí são peças, né, de grande dureza e resistência. Molas, cabos, ferramentas de corte. Sobre os aços de baixo teor de carbono, né? São aqueles aços que têm geralmente menos de 0,25% de carbono, né? E aonde que eu uso esse tipo de aço? Normalmente eu uso em carcaças de automóveis, perfis estruturados, chapas, tubulações, né? Que eu posso fazer a partir da laminação, por exemplo. Então, é nessas aplicações que eu uso aço, né, de baixo teor de carbono. O médio teor de carbono geralmente são de 0,25 até 0,6% de carbono, tá? Já são, gente, não, é porque o médio nos leva a pensar, se é médio teor de carbono, a dureza deve ser média. Não. Os aços com médio teor de carbono já são bem duros. Por exemplo, trilho de trem é feito com aço médio teor de carbono e ele é extremamente duro. Por que eu não posso fazer o trilho de... E já dura uma vida, né? Eu não faço ideia, né? Mas dura muito um trilho de trem mesmo com o trem passando. Então se eu faço com médio teor de carbono e dura 200 anos, eu vou fazer com alto teor de carbono, aí dura 500, né? Por que eu não posso fazer o trilho de trem com alto teor de carbono? Porque senão quebra, né? Vai quebrar. Na primeira passada do trem, não é só o desgaste que ele vai aguentar. O que é a dureza? A resistência ao risco. Se fosse só esse risco, ou seja, a passagem do trem pelo trilho, ele ia aguentar muito. Depois de 500 anos não ia nem arranhar.
Só que qual é o problema? O trem vibra. Então, na primeira vibração, o trilho ia se craquelar, tá? Então, tem as desvantagens aí. E, né, os aços com alto teor de carbono, de 0,6 até 1,4, 1,5, né, eu uso basicamente para fazer fabricação de facas, lâminas de corte, lâminas de serra para metais, algumas molas, né, e arames com alta resistência. Sobre os aços inoxidáveis, tá? Aços inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão, por isso que a gente usa eles às vezes, tá? A corrosão superficial lá. O principal elemento de liga desses aços é o cromo. Tanto o cromo quanto o cobre, eles ajudam na oxidação. Diminui a oxidação, aumenta a resistência à oxidação. Só que o cromo é mais barato que o cobre, então é mais interessante e mais bonito, né? Então é mais interessante a gente adicionar cromo do que cobre. Aços inoxidáveis submetidos em 3 classificações de acordo com a fase, tá? Existem 3 tipos de aços inoxidáveis, tá? Então, lembram que a avó falava, mas esse alumínio não é bom, quando a pia meio que oxidava, sempre tinha uma avó para falar que determinado alumínio não era bom, era verdade, tá, gente? Não é porque alumínio que é tudo igual, ou se não dizia que não era alumínio, isso daí não é alumínio, não é alumínio, gente, era assim, então, venderam gato por lebre, mas existem diferentes tipos de alumínios. Consequente, os mais baratos, né, acabam oxidando com o tempo. Ele tem alta resistência à oxidação, mas ele também vai oxidar em algum momento, tá? Eu tenho aço inoxidável ferrítico, martensítico e austenítico, tá? Qual é a diferença? A microestrutura dele, ou seja, como os grãos estão arranjados, tá? O aço inoxidável ferrítico, tá? Normalmente é um aço não endurecido, tá? Ele é um aço que é feito. Ele tem ali uma microestrutura pronta, tá? Aço inoxidável ferrítico. Tem o aço inoxidável martensítico, que é quando eu pego pronto, ou seja, o ferrítico, e faço tratamento de têmpera. Ou seja, aqueço e resfrio rápido. Basicamente, a têmpera é isso, né? Aqueço meu material e faço um resfriamento rápido. A faca? Ou ao ar, ou em líquido, ou em óleo. Oi? Na faca? Sim. Então, eu fiz o aço inoxidável martensítico. O aço austenítico, ele tem outra estrutura. Eu tenho outros elementos nele, e aí a microestrutura interna dele é diferente, tá? A gente não entra muito nessa parte de microestrutura nessa disciplina. Basicamente, a gente tem que saber que existem 3 tipos, tá? Todos são altamente resistentes à corrosão, só que, né, o martensítico é mais resistente mesmo. Aqui é uma comparação entre eles, tá? O austenítico e o ferrítico, eles têm o endurecimento por deformação plástica, ou seja, eu faço a deformação dele. O martensítico, o endurecimento dele é feito através do tratamento térmico, né, de têmpera. Ferro fundido, né? O que é o ferro fundido? São aqueles ferros carbonos, né, que tem de 2 até 6,67% de carbono, né? Normalmente, como eu não tiro carbono, acaba ficando alguns elementos lá dentro também. Então, é bem comum o ferro fundido ter silício, enxofre, tá? Fósforo e manganês. Lembram que o enxofre e o fósforo não eram bons, né? Eles faziam o quê? Aumentavam a oxidação, né? Mas já vem com ele, então não tem muito o que fazer, tá? Às vezes se adiciona manganês para tentar estabilizar ali. Aqui tá os tipos de ferro fundido e algumas aplicações para citar para vocês, ó. O cinzento, que é aquele que tem bastante silício, tá? Ele tem fácil moldagem, resistência ao desgaste, bom amortecimento, né? Porque se ele é mais maleávelzinho, ele tem bom amortecimento de vibrações. Eu uso em estrutura de máquinas operatrizes, virabrequinhos e rotores. O nodular é quando eu pego o cinzento e faço tratamento térmico. Ele tem excelente resistência mecânica,
tenacidade e ductilidade. Então, ele é mais tenaz, né? Dúctil. Eu utilizo peças sujeitas à pressão e resistência ao choque, ou seja, impacto. Todo elemento que vai levar impacto tem que ter uma alta ductilidade, senão ele quebra. O branco, né? Que é aquele que não tem silício, ele tem alta dureza, mas também tem alta fragilidade. Se ele tem alta fragilidade, é difícil de usinar, tá? Então, eu uso em estrutura de máquinas operatrizes, verabrequins e rotores. O maleável é o que eu pego o branco e faço tratamento térmico, né? Como eu fiz o tratamento térmico e deixei ele mais maleável, ele também aumentou um pouquinho, né? A ductilidade, tem boa resistência à corrosão. Se ele está um pouquinho mais dúctil, eu consigo usinar, tá? Em geral, essas propriedades andam juntas. Quanto mais frágil é um aço, tá? Mais difícil é de usinar ele, e às vezes impossível. Barras de ligação, engrenagens de transmissão, conexão de tubulações, tá? Porque ele já tem boa resistência à corrosão, eu já posso pensar em usar em tubulação. Natália. Oi. Os redutores, no caso, eles são feitos de qual ferro fundido? Pode ser feito de cinzento ou branco. Uhum. Aí depende da dureza ali e tal, mas pode ser feito dos dois. Ele faz com moldagem, que ele é cheio de volta, né? Cheio de moldagem, né? Por causa das engrenagens. Sim, mas aí o processo de como é feito, aí depende do processo. Às vezes a mesma peça, a gente vai ver, pode ser feita de diferentes formas, pode ser feita por estampagem ou por usinagem, né? De forma prática, mas às vezes eu tenho que gastar muita energia para fazer de um jeito, então faço de outro. Estampagem. Já não faço peças muito duras, porque senão tem que aplicar muito força. Daqui a pouco faz em usinagem, né? Tem que ver o que é mais fácil. Mas tem muita peça que eu tenho mais de uma opção. Eu escolho um processo por ter o equipamento, por ser mais fácil, mais barato, mas tem muita peça que eu posso conformar de dois jeitos. E por último, tá? Isso daqui é a classificação, tá, gente? Para vocês terem uma noção geral de como são classificados todos os aços, tá? Vem sempre, tá? Um número, né? Os dois primeiros números, que são os mais importantes. O primeiro número, tá? Ele representa o elemento de liga presente no aço, tá? O segundo número representa o teor deste elemento, tá? E o terceiro número, ou quarto, também representa o teor de carbono, tá? Então, se tem o 1, é porque é aço, tá? Sempre que começa com 1, a letra não importa, mas os números, tem que focar nos números. Se começa por 1, é porque é aço carbono, tá? O segundo número vai representar outro elemento. Por exemplo, 1 e 0 é um aço carbono. O 0 não é elemento nenhum, tá? Você não precisa saber os números, mas no geral, e que 1 é aço. Começou com 1, é aço carbono. Então, 10, aço carbono. O 11, porque tem 1 e 1. Aço carbono, né? Fácil de usinar, mas ele tem fósforo, o S. 12 é o aço carbono, né? Mas ele tem... O 2 significa que tem fósforo, potássio e fósforo, tá? 13, aço com manganês. 23, aço ao níquel, ou seja, tem uma boa quantidade de níquel. Então, os dois primeiros números significa, né, o elemento de liga presente no aço, tá? E o segundo, o teor deste elemento, a quantidade deste elemento, tá? Todos são aços. Os dois últimos números sempre representam a quantidade de carbono, tá? Olha esses exemplos aqui, a ABNT 1008. Se é 10, é aço carbono, né? Sempre que começa com 10 é aço carbono. O 0,8 é em porcentagem, então vocês têm que dividir por 100, hein? É 0,8, então é 8% de carbono. Existe a possibilidade de ter 8% de carbono? Não. Qual é o máximo? 6. 6, 7. Então, não é uma possibilidade, tá? Tem que dividir por 100. Se 18 ali, tem 0,08% de carbono. Aço 1035. Então, tem 0,35% de carbono.
20 aço carbono com silício e 0,2% de carbono, tá? Então, começa com os dois primeiros, é o aço e a liga, e os dois últimos sempre o teor de carbono, tá? Dividindo por 100. Pessoal, dúvidas? De boa, de boa. Tranquilo? Tá. É uma disciplina que não surge muitas dúvidas, ela é mais informativa, tá? Mas surgir, vão me perguntando, ou se tiverem curiosidade sobre outros assuntos da mesma área aqui, vão perguntando. Acho que o conteúdo em si vocês já conheciam, todo mundo já ouviu falar dos aços, mas é importante essas partezinhas de classificação para a gente ir aprendendo aos poucos, porque chega num processo tal, vamos falar de trefilação. Trefilação tem um limite de carbono, porque não consigo trefilar placas muito espessas, valores muito duros, né? Então, eu vou falar para vocês, tal processo, eu posso trabalhar com materiais com uma dureza que é tanto só, mas que isso é impossível. Ou tem que começar a trabalhar com temperatura, senão não consigo fazer, tá? E a gente relembra essas propriedades. Pessoal, por hoje era isso. Vamos encerrar a nossa aula aqui. Deixa eu ver se eu anotei todo mundo só. E amanhã a gente volta a se falar. Professora, Tá bom, Pedro, então. Pode falar, Pedro. assim, é que eu não fiz os dois trabalhos, aí a segunda chamada, né? Sim. Eu fazia a segunda chamada, Tu não fez os eu dois vou de fazer o trabalho. resistência? Não, nem o da treliça. Tá. Vou... Até o Rafael me Hoje ligou. não sei se vai dar tempo, mas até amanhã eu vou chamar tu e o Charles, tá? Vou ver quem tá fazendo pendente com o quê, e aí eu mando para vocês e a gente combina uma data. Tá. É que eu troquei de horário agora, tô das 10, da meia-noite às 8h20, aí dá para mim... Eu tava das 4 às meia-noite e 20, Tá, aí era eu já ruim, né? confiro quem tem o que de nota. Não sei se eu monto hoje, mas no máximo até amanhã eu mando para vocês e a gente combina uma data para entrega, para ficar todo mundo kit aí. Tá? O resto ok. tá ok, né? Já tem as notas. Ok. Tá. Ok. Anotei aqui, não tem muito que anotar, são 6, vocês apenas. Pessoal, prazer revê-los. Boa noite. Até amanhã, então. Boa noite. Boa noite, gurizada. Boa noite. Até amanhã.